Olá pessoal, bem? Vamos nos preparar para o nosso trabalho da noite. Eu me chamo Davi José de Souza, eu milito na área espírita desde o final de 1999. Eu pertenço, ultimamente eu estou ligado ao Centro Espírita Paiva Júnior, na cidade de Cordeiro, estado do Rio de Janeiro. O assunto que a gente preparou para hoje aqui, para todos nós vamos falar sobre Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, o lema do cristianismo. Nós vamos traçar alguns entendimentos sobre Paulo de Tarso para a gente entender a importância dele para o cristianismo no mundo, não é mesmo? Qual a função dele, por que Jesus resgata Paulo, que na época chamava Saulo, para que pudesse hoje ser lembrado com tanta ênfase por todos nós. Então vamos lá. A origem de Paulo de Tarso, ele nasceu na cidade de Cilícia, hoje seria o sul da Turquia, um importante centro mercantil e intelectual do mundo romano naquela época. Então é uma cidade importante, né? Ele nasceu entre os anos 5 a 10 da era cristã. Então, uma criança que no momento do seu batismo, da sua circuncisão, ele recebeu o nome de Saulo. Naquele momento ali que recebia o nome, até ali era uma criança, certamente, pelos costumes da época. Seus pais, embora judeus, gozavam dos privilégios da cidadania romana. Por que isso? Porque muitos privilégios eram conseguidos pelos habitantes das províncias por duas formas. Uma por recompensa de serviços prestados ou pelo desembolso de vultosa quantia. Isso ainda acontece, né? Você consegue, às vezes, cidadania de um país, pelo tempo que está lá, pelo serviço que você presta, ou, então, pelo o dinheiro que você tem para investir naquele país, uma grana, você compra a sua cidadania naquele local, porque é interessante para aquele mundo ter alguém que realmente contribua com aquele país, não é mesmo? Então, é assim que conseguia a situação. E Paulo teve uma formação um pouco diferenciada. Nos primeiros anos, ele frequentou a sinagoga, onde aprendeu nos textos sagrados e até aritmética. Então, o Paulo tinha uma sede de sabedoria, de aprendizado muito grande. E toda a tradição judia, ela prescrevia ensinar às crianças um trabalho. E Paulo aprendeu a tecer. Paulo era tecelão. Inclusive, ele diz, né, que ele tecia para não ser um fardo nos ombros dos irmãos. Ele tinha seu trabalho para não depender, certo, da ajuda das pessoas. Então ele vivia no seu tempo de pregação, quando ele vira Paulo realmente, até ali, e ele vivia do seu ganho ali, da sua própria subsistência. Adolescente ainda, Paulo segue para Jerusalém, onde tornou-se discípulo do grande Gamaliel. O Gamaliel é muito conhecido no meio espírita, que era um mestre da sabedoria, né, dos ensinamentos lá no tempo de Salomão. Então, Gamaliel era uma pessoa muito respeitada. E Paulo foi seu discípulo, preparando para ser um devotado rabino. Quer dizer, se nós olharmos assim na história, Paulo estava ali aprendendo para, no futuro, substituir Gamaliel. Mesmo. Então ele estava aprendendo para substituir Gamaliel. Por quê? Porque sempre, né, a pessoa, você tem um segmento, você tem que deixar o seu legado para alguém, você tem que preparar alguém para dar sequência, pois nós não somos eternos aqui na Terra. Isso todo, independente de religião, todo mundo sabe que a gente não é eterno aqui, entendeu? Então precisava de ter alguém que os assistisse, não é mesmo? Então vamos lá.
Então, ele aprendeu a tecer, e adolescente ele seguiu para Jerusalém, como eu tinha dito, e foi aprender com Gamaliel sobre as escrituras, não é mesmo? E ele mesmo, na Epístola aos Gálatas, ele afirma que ele se avantajava no judaísmo sobre muito da sua idade e linhagem, por extremo zelo às tradições de seu pai. Então, Paulo dedicava muito amor àquilo que ele fazia, dedicava muito carinho a tudo, muito zelo. Então a gente vai ver que Paulo não era Saulo, aí até aí Saulo, ele não era uma pessoa má. Ele apenas cumpria as ordens e ele achava que ele estava defendendo o correto, certo? Ardoroso defensor de Moisés, quer dizer, Paulo seguiu os princípios da lei mosaica, né? Então ele tinha aquilo ali. Ele desencadeou uma série de perseguição aos homens do caminho. Quando começou a ter a Jesus, né, o cristianismo, na época, ser muito falado, muito divulgado e se espalhando, Paulo tornou um fervoroso combatente. Por quê? Porque ele entendia que aquilo que Jesus trazia era contrário àquilo que ele tinha aprendido nas Escrituras. E aí, um dos grandes triunfos de Saulo é quando ele consegue a condenação de Estevão. O Estevão, que já era um cristão que já tinha se transformado, tinha entendido a palavra do Cristo, e aí ele conseguiu a condenação, perseguiu, conseguiu a condenação, e Estevão foi apedrejado. Emmanuel descreve isso aí lá na obra Paulo e Estevão, em detalhes, toda a sua dor e vergonha, ao dar-se conta que Estevão não era outro senão irmão de sua amada Abigail, que viria a morrer 8 meses depois. Quer dizer, o Paulo condena Estevão, mas ele não sabia que Estevão era irmão de Abigail, que era sua amada noiva. Porque Estevão e Abigail, eles se separaram, porque Estevão, lá atrás, né, eles foram presos, aí o pai de Paulo, o pai de Estevão e Abigail foi morto, né, as chibatadas, naquela tortura toda. Estevão também tomou as chibatadas e foi vendido como escravo, para trabalhar nas navegações, para lá remar as navegações. Só que Estevão consegue curar um moço lá, que era muito fluente, esse moço dá liberdade para ele e pede para ele trocar de nome. E ele passa a se chamar, ele chama Josiel, passa a chamar Estevão. E aí Abigail não viu mais Estevão. Então ela tinha um irmão, inclusive pedia, quando ela conheceu Saulo começou a namorar com ele, ela pedia para que ele pudesse tentar localizar seu irmão se ainda estivesse vivo. Só que Paulo não conseguiu. E aí, nessa perseguição a Estevão, que já fazia as pregações, já conseguia arrastar, vamos dizer assim, multidões, ele consegue a condenação de Estevão. E aí, quando ele descobre que Estevão era irmão de Abigail, que Abigail, inclusive, assiste isso aí, na hora que ela vê o irmão lá, ela reconhece imediatamente. E aí, o casamento de Paulo foi por ladeira abaixo, porque já não tinha mais clima, né? A Abigail ficou muito aborrecida, ficou muito sentida. Então, isso aí revoltou muito Paulo. Revoltou Paulo, que aí ele passou a ter mais vontade ainda de perseguir os cristãos, porque ele entendia que aquilo ali que aconteceu com ele era culpa dos cristãos, tirou todo o sonho dele de casar, porque ele amava Abigail. Então ele falou, os cristãos viraram questão de honra para ele perseguir esse povo. E quem era um dos grandes líderes na época era Ananias, que morava em Damasco. E Paulo consegue as autorizações e vai para Damasco, na Síria, para prender outros tantos seguidores de Jesus. Ele foi lá para prender e, logicamente, eliminar, não é mesmo? Porque a gente entendia naquele período, eu falo a gente, porque nós somos reencarnacionistas, nós entendíamos que nós vencíamos o inimigo eliminando. Uma vez eliminado, não havia o que fazer. Não havia aquele ser sumiria. A gente não acreditava, não sabia como era a sobrevivência da alma, como a gente conhece hoje no Espiritismo, não é mesmo? Então, eliminado o inimigo, eliminado o mal. Então, Saulo vai para Damasco para poder perseguir, e principalmente o foco dele era Ananias.
Ele era Ananias o foco dele, porque o Ananias que era o que tinha ensinado a Estevão e era um grande, né, precursor do cristianismo Paulo estava doído com ele. E Paulo vai para lá para fazer tudo isso aí. E aí o que acontece? Aquela passagem que todo mundo vai, que todo mundo sabe. E no caminho de Damasco, na Síria, levando as cartas que autorizavam a prender outros tantos seguidores de Jesus, que Saulo foi surpreendido em pleno meio-dia, pela luz imensa daquele a quem perseguia. Lógico, não era Ananias, mas ele perseguia a ideia do Cristo. Ele foi surpreendido por uma intensa luz. E o que acontece? Nesse momento, Paulo, né, cai do seu animal e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Diz a voz. Nas entrelinhas pode-se ler: por que, Saulo, se és o vaso escolhido para levar a minha palavra a todas as gentes? Interessante, né? Olha como a sabedoria de Jesus. Paulo era o perseguidor, mas Jesus fala que ele era o vaso escolhido para levar a sua palavra. Ora, como vou entender isso? Por que desde antes, né, o Paulo já não foi procurar Jesus, não foi? Porque as coisas não se dão assim. Era necessário, certamente, Paulo passar por esse período de maturação, para que ele entendesse esse momento. Então, tudo é organizado, é orquestrado, é feito de maneira que possamos sair vencedores da nossa existência. Sair vencedor. Tudo é preparado para que a gente dê mais um passo no caminho da nossa evolução. E com Paulo, não haveria outro preparado tamanho como Paulo, porque o Paulo era disciplinado, ele pegava a ideia com muita facilidade e por aí fora. Então não tinha como ter outro. Jesus sabia que Saulo... mas não tinha os 12 apóstolos, Davi? Sim, tinham, mas cada um tinha sua função. Entendeu? Como que a gente é dependente um do outro? Ninguém consegue deter todas as propriedades, só Jesus. O restante, a gente se depende. Um é bom numa coisa, outro é bom no outro. O Paulo tinha coragem. Tinha a disposição. Porque Paulo passa para o lado cristão com a mesma garra. Só que ele não usa mais a espada, ele não usa mais a arma, ele usa a palavra. Mas ele passa tão corajoso como a gente vai ver aqui no decorrer do estudo. E aí, tendo vislumbrado a luz, ele se ergue da areia, onde tombara, que ele caiu, e se ergue sem visão. E segue a orientação daquela voz, dada pelo mestre. O mestre falou com ele: Paulo, vá até Damasco, entre na cidade, no local tal, procure por Ananias. Lá você vai receber as instruções. E aí Paulo segue. E encontra com Ananias. E Jesus fala para Ananias que ele vai receber Paulo, que ele vai receber a visita do ex-perseguidor. Porque Jesus sabia que Paulo, dali para frente, não perseguiria mais ninguém. E Ananias fica, né, assustado com qualquer um. Não, mas ele veio me perseguir, ele vai matar a gente. Eu não posso receber esse homem. Não é mesmo? Mas aí Jesus insistiu, isso é uma força de expressão, né? Ananias, fala o que eu estou dizendo. E Ananias fez. Ananias recebe Paulo, Ananias, com um gesto, faz tirar a cegueira de Paulo, que aquelas tipo escamas, né, que estavam impedindo a visão dele. A gente sabe que isso é um fenômeno normal, vamos dizer até mediúnico, normal. Lá, na época, foi um milagre, mas a gente sabe que pode acontecer isso, não é mesmo? Então foi tudo preparado. E aí Paulo recobra a visão. E Ananias aí começa a conversar, aí mostra ele as escrituras, pergaminhos, coisas, vai conversando, né? Aí Paulo vai readquirindo suas forças. E Paulo, nesse período, ele fica, né, estudando. Ele não sai logo imediatamente, ele fica estudando para poder ter domínio daquela nova lei, que a gente chama na religião naquela época, chama de lei, né? Lei de Deus. Aquela nova lei para ele poder pregar. E aí começa a missão de Saulo, que já não se chama mais Saulo, ele passa a se chamar Paulo. Porque ele começa a jornada de trabalho e o calvário das dores. A vida de Paulo foi muito difícil, gente, foi muito difícil mesmo.
Após o exílio de 3 anos, ele ficou 3 anos no deserto de Dan, ele retornou para pregar a Boa Nova. Esses 3 anos ele ficou meditando, estudando, se preparando. A gente sabe que ninguém se prepara da dia para a noite, né? Então a gente entra no movimento espírita, aí no outro dia a gente já quer que a pessoa já se transforme, já se. Não, não é assim. Há um tempo de maturação. Olha quanto tempo Allan Kardec ficou sobre a Terra até ele começar a ter conhecimento e se dedicar à doutrina espírita, não é mesmo? Então, eu entendo que naquele período Allan Kardec tinha que maturar a sua personalidade para poder chegar ao momento de trazer a codificação. Há um preparo. Quanto tempo Jesus ficou sobre a terra para depois sair a pregação? Não é mesmo? A gente tem pouca notícia de Jesus antes dos 30 anos. Até ali tem algumas passagens e não ficou escrito por quê. Jesus estava ali se preparando, certamente, se maturando para nova vestida. Tudo tem seu tempo. A gente não deve atropelar o tempo. Não deve sentar também, descansar, esperar que a coisa aconteça, mas também não podemos ficar parado. Não, tudo, Deus proverá tudo. Porque Jesus diz, ajuda-te que o céu te ajudará. Não é mesmo? Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Faça a tua parte. Então, aí Paulo retorna para pregar a Boa Nova. Aquele Jesus a que tanto perseguia na pessoa de seus seguidores, tornou-se seu Senhor. Não é mesmo? E olha só, e Paulo, nesse momento, ele ficou num dilema. Por quê? Porque ele não era mais aceito perante aos romanos e aos judeus, aqueles que conservavam ainda os mandamentos de Moisés, olho por olho, dente por dente, e também não era bem visto entre os cristãos, que já eram seguidores de Jesus, porque desconfiavam dele. A gente não acredita na mudança da pessoa. Há que se ter um tempo. Então eles ficaram desconfiados também, como Ananias ficou lá, eles também ficaram. Como que esse moço que até ontem tinha passado 3 anos, mas até atrás estava nos perseguindo, e agora ficar ao nosso lado. Isso não existe. A gente não muda assim, só vou mudar. Agora, não é. Há um tempo de maturação, há um tempo de adaptação. Quando empreendeu a viagem para Damasco, o Paulo era orgulhoso, o Saulo era orgulhoso, cujo nome significava aquele a quem se pede, solicita algo, orgulhoso. Então, o nome dele tinha um significado, né? Então, a gente vê que ele tinha um poder. Ao se reerguer após a queda do cavalo e a visão extraordinária do Cristo, ele estava transformado. Ali já se transformou. O restante foi só ele aprender e colocar em prática. Era o escravo, no bom sentido da palavra, né? Escravo do Senhor, no sentido que não tem como mais fugir daquela lei. E Paulo fala para Jesus, que queres que eu faça? É o que roga quando Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? Ele já estava comovido. Lembrando que Paulo já estava doído, já estava mexido com o fim do futuro casamento dele, aquilo abalou muito Paulo. Então foi tudo feito ali na medida, para que ele tivesse estremecido. Por isso que ele cedeu, já não aguentava mais sofrimento. Ele já ali vinha amargando um sofrimento interior muito grande, que a Abigail era sua amada. E Paulo não tinha tido outras namoradas, não era uma pessoa dada a isso. Ele seguia as leis. Então, a sua amada, depois faleceu, ele ficou perdido com aquilo, e aí ficou muito, muito entristecido e já estava estremecido. Então, tudo isso foi um processo para que ele abraçasse a causa. Aí, por isso mesmo, eu viria trocar o nome para Paulo. Posteriormente, significa modesto, pequeno, humilde. Olha só a diferença. Saulo, aquele a quem se pede. Paulo significa modesto, pequeno, humilde. Olha que diferença. Que mudança radical, né? E a gente vai ver que Paulo começa a iniciar um monte de viagens. Um monte de viagens. Não é viagem de turismo, não, tá, gente? Viagem de trabalho. De trabalho. Né? Porque Jesus pregou num raio bem pequeno ali, né? Jesus pregou muito Cafarnaum, Betsaida e Corazim, Jerusalém. Então é tudo muito próximo. Essas cidades não eram muito longe. 3 delas não existem mais, né? Betsaida, Corazim e Cafarnaum. A cidade onde Jesus mais realizou os seus prodígios, foram nessas 3 cidades, ela não existe mais. E a grande maioria não seguiu os ensinamentos de Jesus nessa cidade. E Jesus morou 3 anos praticamente em Cafarnaum, né? Ele sai de Nazaré e vem para Cafarnaum.
onde ele reside, e ali ele vai fazendo, na vizinhança, fazendo as pregações. E Paulo foi aquele escolhido para ir mais longe. Que Paulo vai mais longe, vai na Grécia, vai mais longe. Mas porque depois de seu preparo. Então, Paulo, na verdade, ele realizou 3 grandes viagens de sua vida. E viagens distantes, meus amigos. Na época que não era essa facilidade, a pé, de navio. Não é esses navios hoje confortáveis, com elevador, não. Era coisa bem rústica. Na primeira, ele partiu de Antioquia com Barnabé e Marcos. Todo mundo tem maior respeito por Barnabé e Marcos. Foi à ilha de Chipre e depois a Panfilha e Pisídia. Ele foi para essas ilhas que pregar. Deixou núcleos implantados nesses locais. Então, ele foi lá e fundou aquela ideia, fundou esses núcleos. Então, a gente vê que é um trabalho árduo do novo cristão Paulo. Um trabalho, olha, ele fundou aquilo ali. Então, ele tinha que ter conhecimento, tinha que ter poder de convencimento. E isso Paulo tinha. Era o dom dele. Ele tinha o dom de convencer. Entendeu? Convencer. E aí, ele deixou esse núcleo implantado. Na segunda grande viagem, já em companhia de Silas e Timóteo, a gente vê cartas a Timóteo, que Paulo foi, ele não era um centralizador das ideias, ele colocava outras pessoas. Inclusive esse aqui de Barnabé, lá atrás, eles se dividiram, porque Barnabé depois foi pregar num lado e Paulo no outro. Então, por isso que Paulo não tinha, eu sou o pregador, não. Ele passa, inclusive através das cartas, ele orientava os irmãos que estavam mais distantes, como deveriam seguir, porque Paulo pegou a ideia de Jesus com muita clareza, que muitos dos que acompanharam Jesus não conseguiu pegar. De pronto, pegou depois a ideia, mas Paulo, quando leu, pegou aquilo ali, já estava revivendo. Era um homem preparado para aquilo ali, não é mesmo? E aí, na segunda viagem, em companhia de Silas e Timóteo, atravessou a pé toda a Ásia Menor. Com Lucas, chegou até Macedônia, atravessou a pé, meus amigos. E esse a pé, não é um pé que você tem toda hora uma casa, uma pousada, eram riscos enormes. Riscos enormes. Não tinha alojamento. Vou ficar na pousada tal, vou ficar. Não, como a gente faz um planejamento. Vou parar em tal lugar, vou lanchar. Não era. Era tudo muito, muito difícil. Era tudo muito difícil. Não era só chegar no lugar, já reservei, fiz uma reserva, é só chegar lá e pronto. Não, as coisas eram difíceis. Então não era assim que funcionava tão fácil. Então vê a grandeza. E hoje, muitas vezes no movimento espírita, para a pessoa andar 20 quilômetros, às vezes, para fazer uma palestra, não vou não, a estrada está perigosa, de noite, 20 quilômetros, estou falando, gente. Ou dentro de um próprio bairro da cidade maior, ir para outra. Não, vou ficar aqui, coisa e tal. Ou, vamos lembrar de Paulo de Tarso? Vamos lembrar de Paulo? Como ele fazia, não é mesmo? As pequenas igrejas foram se formando em Filipos, Tessalônica e Bereia. Ele chegou logo até a Grécia, na primavera de 53. Depois, então, Cristo já tinha partido, aí o quê? 20 anos, né, que Cristo tinha partido. Saiu de Corinto e volta a Jerusalém e Antioquia. Em Antioquia, Paulo teve um incidente com os cristãos, com Pedro, porque o Paulo estava vendo que o cristianismo estava sendo assim modificado, né? Ia colocar circuncisão, achava. Então, Pedro estava um pouco perdido, não por maldade, gente, porque, né, a gente sabe que Pedro às vezes era um pouco confuso. Isso aí está lá o tempo todo Jesus chamando a atenção dele. Tu negarás, que é isso? Né? Então, Paulo teve que chamar a realidade. E pensa bem, você ser chamado para a realidade. Vamos supor que você tenha acompanhado Jesus. Aí depois ser chamado para uma realidade de uma pessoa que não acompanhou, o nosso orgulho não deixa muito, né? Porque todos os discípulos eram como nós, seres ainda imperfeitos. Não é mesmo? Então, aí teve um incidente, mas nisso aí Paulo chama o pessoal para a realidade. Olha, não é isso que está escrito aqui. Não é isso que Jesus quer que a gente faça. Não é isso aqui, olha só, lê direitinho. Não tem que misturar com o judaísmo. O judaísmo é uma coisa, o cristianismo é outra. Apesar de muitas coisas, não negando ali os 10 mandamentos, certo, gente? Mas cada coisa funcionava de um jeito. E na terceira viagem, Paulo percorreu a Frígia e a Galácia. Permaneceu 2 anos em Éfeso, a gente vê a carta a Éfeso, né? Depois regressou a Macedônia e a Corinto. Inclusive, Corinto era uma cidade bem complicada, meus amigos, bem pervertida. Não é à toa que, assim, inclusive de orgulho, não é à toa que aquela carta de Paulo, bem conhecida, que fala, ainda que eu falasse a língua dos homens, ele manda para Corinto.
para dizer, olha, peraí, não é aí não. A gente não adianta dar onde você não praticar, não chega muito longe. Corinto era uma cidade complicada, era uma cidade muito em ebulição, as coisas ali era bem complicado. Retornando a Jerusalém, Paulo foi preso e remetido a Cesareia. E apelando para o César, chegou a Roma depois de um naufrágio na ilha de Malta. Paulo teve uns 3 ou 4 naufrágios. E ele apelou a César por quê? Porque era cidadão romano. Então, o cidadão romano não podia ser julgado em qualquer lugar. Não podia ter certo tipo de morte por ser cidadão romano, entendeu? Então, Paulo pede e volta para Roma. Mas mesmo nessa volta a Roma, ele naufragou e ele foi um grande esteio ali junto com as tripulações, porque apesar dele ser preso, Paulo era livre, porque o pessoal confiava nele, confiava nas palavras. Ele era muito firme nas suas colocações, contundente e sincero. Então, mesmo eles voltando para levar Paulo de volta para cá, Paulo ele gozava de uma certa liberdade dentro do navio, porque ele sabia que Paulo não era agressor. E Paulo era muito obediente. Ele era muito obediente e disciplinado. Então, ele conversou convenceu com muitas pessoas. Então, eles estavam levando ele porque tinham que cumprir ordem. Mas não assim como aquele prisioneiro perigoso. Então, Paulo gozava de uma certa liberdade dentro da embarcação pela sua conduta, pelo seu ser. O pessoal estima que Paulo percorreu na sua marcha pelo menos uns 20 mil quilômetros a pé, ou seja, metade do comprimento da linha do Equador. Paulo percorreu esse tempo todo a pé, né, dormindo ao relento, e vamos embora, correndo risco. Paulo, várias vezes, ele foi espancado, algumas vezes foi espancado em cidades e jogado fora. Teve um que ele foi jogado fora lá no monte de lixo da cidade, porque achava que ele já estava morto. Nem à toa que Paulo se fazia acompanhar muitas vezes de Lucas. Lucas, o evangelista, era médico e aprendeu muita coisa com Paulo. E Lucas, muitas vezes, que cuidava de Paulo. Lucas é bem mais novo e cuidou de Paulo muitas vezes. E muita coisa que Lucas anotou, pegou de Paulo, pegou de Maria. E Lucas anotou que Lucas não conviveu com Jesus, não é mesmo? Nem Lucas e nem Marcos. Quem conviveu ali com Jesus foi Mateus e João. Dos 4 evangelistas que a gente conhece, esses dois aí, o Lucas e o Marcos, não conviveram com Jesus. Não foram seus discípulos diretos, não é mesmo? Mas pegou a ideia, ouviu, gravou e passou para o pergaminho para todos nós, para que nós pudéssemos até hoje ter essas lições e nos preparar para esforçar para seguir. E nos ajudou muito, realmente. Então, a gente vê que Paulo passou por uma saga, né? Mais de uma vez foi apedrejado, açoitado, maltratado, padeceu fome, frio e privações. Por amor a Jesus, ele tudo aceitou e afirmou portar no corpo as marcas do Cristo. A gente vê que os primeiros cristãos não foi fácil, né? Hoje a gente, não sei o quê, tem um preconceito, a minha casa espírita não vai à frente porque tem a religião A, B ou C, que às vezes fala, mas olha o que Paulo passou. Muito mais difícil, gente. Olha as privações, açoitado, apedrejado, maltratado, escorraçado, tudo isso ele passou. E ele afirmou portar no corpo as marcas do Cristo. Quer dizer, o Cristo sofreu, por que ele não pode sofrer? Ele pensou, acredito que seja o pensamento dele, foi esse, não é mesmo? Então ele tem no corpo esse pensamento. As marcas são pelo trabalho que ele fez para o Cristo. E Paulo tem uma frase muito legal, né, que ele fala assim, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque ele se esforçava ao máximo para realmente pregar e praticar os ensinamentos de Jesus. Olha a mudança, né, de personalidade, assim, de comportamento. A personalidade dele foi a mesma, forte. Comportamento daquele ser, em pouco tempo, né, passa de perseguidor a perseguido e com certeza do que estava fazendo. Assim, como Saulo pregava a lei mosaica, ele também, quando passa, ele passa com a mesma firmeza, com a mesma convicção. É aquele homem que descobriu a verdade, abriu a tua mente. Então a gente vê que Paulo era disciplinado. Ele né? Porque ele continua existindo agora em outro personagem, outra existência, aí a gente
não vai entrar em detalhe, mas ele não deixou de existir. Só que não deve ser mais Paulo, já mudou e por aí fora. O Paulo escreveu 12 cartas, praticamente mais ou menos 12 cartas. Nessas cartas, o que ele fazia? Ele colocava ali, ele olhava aquilo, pediu, às vezes as pessoas pediam orientação, então ele via alguma coisa que não estava seguindo muito ali o cristianismo nas suas bases, e ele alertava, né, os irmãos contra aquele. Então a carta dele era tipo um manual, é tipo um roteiro a seguir. Sob a inspiração de Jesus, tendo a servir o intermediário, o próprio Estevão, da espiritualidade, Paulo escreveu as epístolas, cartas cheias de ternura aos companheiros das comunidades nascentes, como carregado de orientações. Então, o Estevão, olha só como é um espírito evoluído. Estevão foi apedrejado, foi morto a mando de Paulo. E Estevão agora, em espírito, auxilia Paulo. Olha só que grandeza, não tem? Quem de nós teria depois? Fui assassinado por alguém, passo para o mundo espiritual, vou orientar aquela pessoa ao bem? Nós não temos essa condição, né? Vamos ficar um tempo lá capengando, lamentando, querendo uma certa vingança, mesmo espírita. Não, mas foi injustiça, foi não sei o quê. E aí, olha o que Estevão faz. Estevão passa a trabalhar. Então, desencarnou, sabia do valor, né, do seu esforço, do seu calvário, e continua. Então, Paulo escreveu 2 cartas aos Tessalonicenses, em Corinto. Ele escreveu no ano de 50 e 54. Certo? Já aos Coríntios, ele escreveu de Éfeso, em 1956, no ano 57. A primeira carta. A segunda carta ele escreveu de Filipos, 57 também. Quer dizer, essas aí são as 2 mais conhecidas de Paulo, por quê? Porque ali ele chama o pessoal para a realidade. Olha, não é assim. Aos Gálatas e aos Romanos, ele escreve de Corinto, no ano de 57 também. Aos Filipenses e aos Efésios, aos Colossenses, em 62. Aos Hebreus, em 63 ou 64, ele escreve da Itália. Olha como esse homem andou. A primeira carta a Timóteo, de 64 ou 65. A Tito, 64, 65. E a segunda carta a Timóteo, de 66, de Roma. Quer dizer, Timóteo, ele estava orientando de distância. Esse homem, meus amigos, eu botei aí porque ele foi o leme do cristianismo, porque ele deu o rumo para o cristianismo. Jesus trouxe as informações. Jesus trouxe a implantação do seu reino na terra, o reino de amor. Só que nós não compreendemos bem, nós estávamos ali vacilante. E Jesus pega Paulo para ele dar o quê? O leme. O que é o leme do navio? É o que corrige a rota, certo? Então, Paulo corrigiu a rota com essas cartas, com a sua persistência, com as suas viagens, ele foi corrigindo a rota. Então, a gente tem o cristianismo manteve íntegro, muitas vezes, certamente graças a Paulo, que trouxe ele para o seu eixo normal, que trouxe ele novamente para aquela pureza que Jesus sempre pregou. E Paulo pega essa ideia com muita propriedade. Isso é do ser humano, gente. Tem gente que pega uma ideia, a leitura, a mensagem é a mesma, mas tem pessoas que vai mais fundo naquilo ali, tira mais compreensão daquilo ali. Por isso que nós somos seres diferentes. Nós somos diferentes, por quê? Porque cada um de nós tem uma formação, mesmo estudando na mesma universidade, frequentando os mesmos lugares, saindo da mesma família, irmãos gêmeos, idênticos, somos diferentes. Por quê? Porque cada um traz uma vivência e cada um traz em si uma missão. Que a gente acha que missão é só daqueles grandes vultos que sacudiram a humanidade. É uma missão, claro que é uma missão. Mas essa missão, esses irmãos têm uma missão maior. A nossa missão é um pouco menor. Por quê? Nós não temos esse conhecimento, nós não temos ainda essa fortaleza, mas nós temos uma missão, cada um em nós, de nos melhorarmos, de tornarmos seres melhores, para que amanhã possamos desempenhar missão maiores. Então, é na família que a gente vai aprendendo as nossas missões pequenas, em grupo, para que depois a gente possa, num futuro, ser encarregado de trazer uma missão, de trazer uma mudança para o núcleo universal, para a família universal, que aí quebra a barreira consanguínea.
mas é necessário que nós tenhamos a família consanguínea para que a gente possa aprender a conviver naquele meio, para no futuro a gente poder ter forças, conhecimentos para encarar uma missão dessa. Então, cada um está no seu momento, ninguém está atrasado. Cada um está no seu momento. E Deus não vai entregar para mim uma missão daquela que eu não sou capaz. Muitas vezes ele entrega até uma missão pequena que eu sou capaz, mas eu não faço esforço para vencer aquela missão. E Deus não faz isso, porque ele conhece o meu interior. Então ele vai dar uma missão que eu sou capaz. E eu posso até não dar conta daquela missão por preguiça, por falta de fé, por cansaço, alguma coisa. Mas eu tenho força, eu tenho dentro de mim todas as propriedades para desenvolver aquela missão que me foi designada. Por isso que Jesus diz, o Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Porque aquilo que vem para a gente é porque a gente tem a capacidade de resolver. Agora, depende do meu entendimento, depende de como eu vou encarar essa missão, de quando realmente eu, chegando aqui na carne, eu vou me envolver, eu vou relembrar daquilo, da proposta da minha reencarnação, e assim sucessivamente. Então, é por aí que as coisas funcionam. Então, Paulo recebeu essa missão e foi muito forte na sua dedicação, na sua decisão. E isso aí teve um preço para Paulo. Como todo mundo que destoa da sociedade, que a sociedade que ainda era bem arregada a olho por olho, dente por dente, e ele vem falar de amor, aí sofre perseguições. Primeiro que nós, seres humanos, não gostamos de mudança. Primeiro, tudo que mudança nos contraria. E aí, nós vamos entendendo que é necessário a gente olhar as mudanças, verificar, ver qual o benefício que ela traz para a sociedade, o que realmente é bom para todos nós. Quando a gente começar a pensar coletivo, aí a gente vai melhorar muito. O coletivo não é aquele coletivo de quem pensa igual, o coletivo geral. Eu tenho sempre que procurar trazer uma ideia que ela vai trazer benefício para todos. Ah, não, vai trazer só para quem torce para o time tal, para quem gosta de viajar para o lugar tal. Não, aí você continua no miolo. Como o pessoal hoje, popularmente, você continua na bolha. Toda missão ela tem que trazer o benefício ao alcance de todos. Jesus, quando trouxe a sua palavra, quando ele trouxe a sua missão, ela foi divulgada para todos. Agora, compreende e abraça quem está pronto ou quem quer. Não é obrigado. Nós temos o livre-arbítrio. Mas aquele que já pega a ideia e leva adiante, qual o benefício? Vai se livrando vai diminuindo o seu número de encarnação, porque nós estamos crescendo. Uma vez você vai crescendo, menos vezes você tem que encarnar, certo? Porque hoje muitos de nós encarnamos ainda para passar por provas e expiação, quer dizer, expiação de acertar o passado, acertar o erro do passado. Olha, se lá na frente eu já não tenho mais nada que acertar com o passado, porque eu já começo a fazer a lição de casa, ainda não perfeito, tá, gente? E aí eu começo a ser só provas, beleza, porque a prova, nenhum de nós escapará das provas, nenhum de nós. Mas a expiação é só quando eu erro. É só quando eu erro. Então essa expiação, ela vem para acertar os erros que eu cometi no passado. Então, nós estamos hoje no mundo de terra, passa pelo estágio de mundo de prova e expiação, seguindo para o caminho de regeneração. Provas são necessárias. Expiação só expia quem errou no passado. E a grande maioria de nós, certamente, erramos muito no passado. Ainda continua errando, mas não tão grosseiro, não é mesmo, gente? Então, a coisa vai diminuindo. E quando eu já não tiver mais que quitar erros, é só crescer. É só andar. Aí é muito mais rápido a nossa evolução. Porque a gente não está mais para errar, a gente está para acertar. É igual andar, né? Você demora dos primeiros passos, depois você começa a andar, começa a pegar equilíbrio, você anda até sem pensar. Você não pensa. No início você quer falar, mede um passinho, vê onde vai segurar, não é mesmo? Depois a gente anda automaticamente. Falar a mesma coisa, escrever a mesma coisa, aquela dificuldade de fazer um ozinho, um A, daqui a pouco você escreve, já não
praticamente passa pelo pensamento numa velocidade enorme. E a gente está dando conta do recado. Então é para isso. Paulo, ele desencarnou no ano de 67, certo? No ano de 67. Ele foi decapitado, fora dos muros de Roma, por ordem do imperador Nero, e adentrou a espiritualidade. Tinha que ser fora dos muros, para não sujar, todo aquele ritual, tudo que é ritualesca, né? Quando a terceira revelação se apresentou na Terra, ele participando da equipe do Espírito de Verdade, deixando suas palavras no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, e tem 15, sobre o perdão, em Lyon, em 1861. No capítulo 15, item 10, fora da caridade, nossa salvação, em Paris, 1860. Olha a beleza. Paulo continua no mundo espiritual, tão trabalhador, tão ferrenho como agora. E essa mensagem do perdão, gente, o valor que tem o perdão. O primeiro valor do perdão, liberta aquele que perdoa. Não aquele que precisa ser perdoado. Liberta aquele que perdoa. Pode até libertar o que precisa ser perdoado também, mas o maior valor do perdão é para você mesmo. Você ficar livre. Nada mais te magoa, porque enquanto você ficar agarrado com ranço, com rancor àquela pessoa, você está escravizado àquela pessoa. Não é mesmo? E o fora da caridade, nossa salvação, essa salvação aqui a gente sabe que é o quê? Chegar à evolução, chegar à perfeição. Sem a caridade, não adianta. Posso amar a Deus sobre todas as coisas, cumprir parte dos mandamentos, doar todos os meus bens, né, como Paulo fala lá na sua carta aos Coríntios, posso doar todos os meus bens, desfazer de tudo, que não vão chegar ao caminho, porque é necessária a caridade. A caridade é o amor em movimento. Não é mesmo? E lá, igualmente, respondendo a questão 1009 do Livro dos Espíritos, a respeito da eternidade das penas, junto à dissertação de Santo Agostinho, Leminai e Platão. Paulo também participa. Então ele participou ali, deu o seu contributo à codificação. A gente vê que a doutrina espírita ela estava muito bem assessorada. Aí muitas das vezes a gente vê pessoas, irmãos, infelizmente debatendo, isso aqui era na época de Kardec. Kardec tão assessorado assim, será que ia escrever alguma coisa? Mesmo quando Kardec dá a sua opinião, ela é embasada naquilo que ele recolheu ali, né? do que ele viu, das anotações que ele recebeu, daquelas que ele participou. Será que Kardec, tão bem assessorado, e esse espírito deixaria que Kardec escreveria alguma coisa que fosse ferir o princípio da doutrina? A gente sabe que teve uma época que Kardec estava escrevendo um título lá, escrevendo um artigo, vamos dizer assim. E aí ele começa a ouvir pancadas nas paredes da casa dele. E Kardec não tinha um médio à sua disposição, tá, gente? Como a gente pensa, então vou sentar aqui, o médio fazer esse pergunta. Não. Aí Kardec só dias depois, ou no outro dia, ou dia depois, ele consegue ir na casa do médio. E aí o seu espírito, como a gente chama, pessoal, não, lembra o nome aqui, seu espírito amigo, e vem e fala para ele. Ele fala, por que aquelas batidas? Ele não sabia o que era. Ele falou, aquelas batidas é para você rever o que você estava escrevendo lá na linha tal e tal. E não falou o que era. Qual o erro? E Kardec volta lá, relê, fala, nossa, eu estava cometendo um erro grosseiro. Então, Kardec estava assessorado, gente. Allan Kardec estava assessorado. Ele não estava entregue ao Léo. Né? E é interessante também que Kardec, mesmo sendo escolhido para a codificação, para codificar, quer dizer, para traduzir aquelas mensagens, clarear aquelas mensagens que eram trazidas através do Espírito, o Espírito de verdade fala para ele, você me terá todo mês 1/4 de hora. 1/4 de hora, meus amigos, é 15 minutos. Gente, mas o homem não é o codificador escolhido, teria 1/4 de hora para entrevistar com ele. Por quê? Porque esse espírito é um espírito ocupado. Mas a revelação, o espiritismo não era sim, mas, tipo assim, Kardec, não fique achando que eu vou te fazer a lição por você. Faça. E só me procure quando você tiver dúvida mesmo profunda. Senão a gente fica toda hora falando, vou ver que fulano sabe. Então, vai fazendo aí. Mas isso, o espírito de verdade, mas o restante assessorava. O tempo todo ali, porque era uma obra grandiosa. Não era uma brincadeira.
Não era uma brincadeira, é uma obra grandiosa. É uma obra que veio sacudir. E eles falam para Kardec, a mensagem que você vai trazer vai sacudir a humanidade. E sacudiu mesmo. Mas, Davi, por que até hoje nós não temos uma grande maioria de adeptos? Primeiramente, meus amigos, porque o espiritismo é pesado. Porque não deixa eu colocar a culpa em ninguém. A culpa do que me acontece é minha. Se não foi nessa existência, foi na existência passada. A gente gostando ou não, é isso que eles falam para nós. Nós não temos um culpado. Nós não temos um culpado para colocar a nossa carga das nossas falhas. Quando eu acerto, foi meu mérito, eu me preparei para isso. Quando eu errei, foi fulano que me induziu. As pessoas podem até me animarem a eu cometer, eu ser induzido ao erro, mas eu tenho que permitir. Eu tenho que permitir. Então, o espiritismo é pesado. Como diz nosso irmão Raul Teixeira, o espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Não é mesmo? Primeiro que ele não traz facilidades. Não traz facilidade. E outro, não, eu por ser espírita, não vai me livrar das minhas provas, da minha expiação. Mas o espiritismo traz a chave para que eu entenda os processos da reencarnação, os processos da vivência aqui na Terra e fora da Terra. Então, se está sofrendo muito, e você olha uma pessoa aparentemente boa, que não cometeu nenhuma arbitrariedade nessa existência, calma, está lá no passado, você está quitando alguma coisa. Deus não erra. Deus não vai deixar a gente passar por algo que não é para nos crescer, para nós crescermos. Nem o sofrimento. O sofrimento é a última coisa, a última que é permitido. Por quê? Porque está chamando a gente à realidade, a gente às vezes não desperta. Então, o sofrimento vem para nos dar um direcionamento. Tudo o que nos acontece tem uma razão de ser, gente. Nós não estamos aqui entregues ao Deus dará. Tudo tem algo a se cumprir. Então, Paulo, esse grande amigo, esse grande espírito, ele foi muito bem dosado, muito bem preparado para a sua mensagem. E outra coisa, uma irmã fala que Kardec frequentou mais de 900 reuniões espíritas para escrever o Livro dos Espíritos, usando inclusive método científico. Isso, método científico, na época, tudo era difícil, papel para escrever, tempo, não tinha luz que a gente tem hoje, não tinha corta e cola, né? Não tinha redes sociais, era tudo carta. E que muitas vezes ele mandava uma carta, ela levava tempo para chegar, e vinha de carta de todo o continente, e levava tempo para voltar. Então, além da paciência, imagina hoje, se a gente manda uma mensagem para um amigo, ele não responde dentro de 10 minutos, já fica ansioso, imagina Kardec naquele período mandava e esperava a carta chegar. Não é mesmo? E aí não tinha essa facilidade, nem de transporte e nem de escrita. Hoje é uma beleza. Você corta e cola, copia, tem hoje a inteligência artificial, que ela já monta um monte de coisa ali, você faz uma pergunta, já te traz quase tudo, né, mastigado para você. Olha esse homem. E muitos de nós, às vezes, despreza. É interessante nós, espíritas, sabermos da importância de Kardec. Não é para endeusá-lo, que ele não precisa disso, não. É para a gente entender e ter um pouquinho de zelo pela doutrina, um pouquinho de amor e respeito a esse homem que tanto se dedicou. Tanto se dedicou. E Kardec praticamente desencarna escrevendo. Ele acabou de fazer a revista Espírita, né? Entrega e tem aneurisma, que também já estava no tempo dele. Ele já tinha cumprido a missão dele. Não é mesmo? Então, tudo foi no seu tempo. Paulo também teve seu tempo, viveu e apanhou. E nós precisamos pegar esses exemplos, fazer o mesmo, aproveitar a nossa vida, aproveitar nosso estado aqui para a nossa transformação. Meus amigos, estamos chegando ao final do nosso trabalho, espero que a gente tenha contribuído, não é mesmo, de alguma forma. Eu tenho muito respeito pela doutrina espírita, lógico, Deus acima, né, de tudo, depois vem Jesus e os irmãos aí, Kardec, Paulo, todos esses irmãos que deram a sua honra, a sua vida, a sua dignidade, para que a gente ficasse hoje com esses escritos mastigadinho para nós. É só colocar agora em prática. É só a gente colocar em prática. Não precisamos inventar mais nada. Deus é simplicidade. A vida é simplicidade. O que nós estamos escrevendo aqui hoje
será o reflexo daquilo que a gente vai receber amanhã, tanto para melhor como para pior. A gente que dá o leme na nossa vida, assim como Paulo deu o leme ao cristianismo, nós damos o leme à nossa vida com as nossas ações do dia a dia. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e até a próxima.